sabe que todos os sábados aqui fazemos um especial. Trazemos sempre um entrevistado, uma entrevistada, para falar dos mais diversos assuntos. Hoje o nosso assunto, e a partir desse sábado até agora, o último sábado desse ano de 2021, vamos tratar sobre questões voltadas à política, o que está sendo feito até então, como foi o ano para os municípios de nossa região e, claro, também para a questão a nível regional. Hoje o nosso convidado é o Raul Ribas Neto. Já foi vereador, já foi prefeito da cidade de Matos Costa. Aliás, o prefeito já vai poder falar um pouco melhor de como era Matos Costa antes, como está sendo a partir de então. Tanto é que Matos Costa, nessa semana, recebeu a visita do governador de Santa Catarina, algo que realmente muito raro de se ver o governador vindo ao município do porte de Matos Costa e anunciando investimentos que jamais foram vistos na história do município. Tudo isso, é claro, também conta com a influência política. Querendo ou não, se a gente analisar a questão, a força política entre o sul do Paraná, onde temos um deputado da região, com o Planalto Norte Catarinense, onde não há hoje um deputado que seja da região, que conheça tudo da região, temos, é claro, alguns deputados que acabam auxiliando os nossos municípios, mas nada como alguém criado aqui que conheça as nossas deficiências, as nossas necessidades. E tudo isso a gente vai falar sobre a partir de agora. Raul, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Satisfação em revê-lo. A gente conversávamos bastante no tempo ainda que o Raul estava à frente da prefeitura. Foram várias as entrevistas e que podemos agora traçar, esses novos planos para o futuro, falar um pouco sobre a questão política, não só em Matos Costa, mas sim em um nível regional. Bacana que o Raul tem um conhecimento tanto aqui na região de Porto União, Planalto Norte Catarinense, como a região da Marp, até lá a região de Caçador. É uma região bastante extensa e que por muito tempo foi esquecida politicamente. Seja bem-vindo, Raul, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os queridos ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação e alegria estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, como você bem falou, mostrando a nossa realidade regional. E como a circunstância nos colocando o nosso nome à disposição dessa região tão esquecida ao longo do tempo pelos governantes e que precisa mais do que nunca ter mais força, mais representatividade política. Então, desde já, de coração, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, Raul, para a gente começar, fazer uma biografia, Como começou, então, esse gosto pela política? Começou como vereador, já conhece, então, o Legislativo, e depois surgiu a oportunidade para assumir, então, o Poder Executivo. Um desafio muito grande, que Matos Costa, como a gente sempre falava aqui, município pequeno de Santa Catarina, na questão política a nível de Estado, dá poucos votos, e sempre foi um município, assim como os demais, até que hoje Porto União ainda, que tem um número maior de eleitores, que sempre teve essa região esquecida para os governos. A gente sempre vinha só migalhas para cá, pouca coisa, pouco investimento. Como foi, então, para você começar essa vida política quando você viu, o município de Matos Costa está precisando de sangue novo, está precisando dar aquela oxigenada, uma repaginada na questão política e transformar, de fato, Matos Costa, se a gente analisar nas 2 últimas décadas, houve uma evolução muito grande. Como que começou, então, esse gosto pela política, Raul? Na verdade, eu acredito que a política está no DNA da nossa família. Eu venho de uma família de políticos, Eu sou natural de Palmas, a minha família também tem descendência de Guarapuava e muitos políticos são da nossa família. Então eu acredito que isso já veio do DNA. E eu vim para Matos Costa para trabalhar no magistério. A minha profissão é professor, com muito orgulho eu digo isso, E a política foi não foi pensado de eu ingressar para disputar cargos eletivos. Foi naturalmente pelo nosso convívio, pela nossa postura diante da comunidade, da participação efetiva, do contato direto, E isso surgiu naturalmente e graças a Deus eu sou muito grato ao Matos Costa, Eu estou aproximadamente há 3 décadas em Matos Costa e Calmon, eu vim trabalhar em Calmon no magistério, temos que Calmon era distrito de Matos Costa, E quis o destino e também parcela dos eleitores que eu ingressasse na vida pública disputando cargo eletivo. Eu disputei 5 eleições, 3 para vereador, 2 para o executivo, é muita honra, E acima de tudo eu recebo
tudo isso que o povo me proporcionou com muita humildade, com muito respeito, né, e responsabilidade. Então a nossa vida foi pautada nisso, no trabalho, não a política como profissão, como uma missão de vida, né, de governar em prol da coletividade, tendo muita responsabilidade daquilo que nos foi outorgado pelas urnas. Então a gente tem sempre essa postura de melhorar a vida das pessoas. Eu digo assim para você, Thiago, que a maior missão de um governante, seja ele em qualquer esfera, tanto do Poder Legislativo como do Executivo, ele tem que desempenhar as suas funções de acordo com o seu cargo, melhorando a vida das pessoas. Não existe obra maior do que você melhorar a vida das pessoas. É isso que existe a política. Realmente, bom, Raul. E aí então, depois de assumir o Legislativo, surgiu a oportunidade de disputar as eleições no Poder Executivo como prefeito. Venceu a primeira, depois foi reeleito, né, com a grande maioria dos votos. Mas os desafios, né, quando você pegou Matos Costa, como que estava? Afinal, é difícil você pegar um município sem as ferramentas necessárias, né, para você tocar um município. É mais fácil, por exemplo, agora a nova legislatura que entrou lá, tá com a máquina na mão, ou seja, já teve um trabalho, um andamento, fica mais fácil tocar o barco, literalmente, né? Mas quando você assumiu, não foi assim. Como que estava Matos Costa antes de Raul Ribas Neto e depois, é claro, como foi o árduo trabalho em consertar ou então criar as coisas, deixar um município para que a população não precisasse sair de Matos Costa, vir a Porto União, ir a Caçador, para qualquer coisa, desde um atendimento numa lotérica, por exemplo. Exatamente, Thiago. Na verdade, eu exerci 12 anos o cargo de vereador e nesse intervalo de tempo, eu fui 4 anos presidente da Câmara, e isso me deu muito aprendizagem, né? E cada dia a gente aprende cada vez mais, né? É a convivência com o público, com as pessoas, vivenciando os problemas dos pequenos municípios, da falta de estrutura, da falta de recursos, né? Ouvindo a população. Então a gente aprendeu muito com isso e o povo quis, né? Boa parcela da população, que a gente fosse o responsável pelos destinos do município por 8 anos. Isso é muito gratificante. Logicamente que é muito difícil, Thiago, para nós dizer o antes e depois. Quem tem que avaliar isso é a população. Mas é muito claro e nítido que a gente fez um trabalho muito importante em Matos Costa, né? O município é pequeno, com muitas demandas, com poucos recursos, com muitas coisas para fazer. Nós não fizemos tudo, com certeza, né? Ficou muitas coisas e jamais a gente teria essa prepotência de dizer que fizemos tudo. Mas eu não tenho dúvida que nós fizemos muita coisa, com a ajuda de muitas pessoas, com muita responsabilidade. Hoje, Matos Costa, diante dos nossos mandatos, vive um outro momento. Nós colocamos Matos Costa no cenário de destaque na região, né? Um município pequeno, na região da MARP. Prova disso que eu fui presidente da MARP, uma associação muito respeitada a nível de Santa Catarina. Nós temos no estado 21 associações de municípios, todas elas muito bem constituídas, com um grande e importante trabalho diante do municipalismo. Mas a MARP é uma referência. E eu fui eleito por unanimidade e acredito que fiz uma integração entre os 15 municípios da MARP. Isso deu visibilidade muito mais para Matos Costa do que propriamente para mim, né? Então isso foi importante. E nós, hoje, Matos Costa participa de decisões importantes, né? E sendo aí cada vez mais respeitada, participando do cenário catarinense, que até então muitas vezes esquecidas. Então isso é importante, né? A gente colocar em destaque o nosso município. Exatamente, Raul. Tanto é que nessa semana esteve visitando o município o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e trazendo investimentos importantes. Só a Estrada da Paca, que é uma estrada que o Raul conhece muito bem, né? Foram quantos anos a gente falando sobre a Estrada da Paca, quando acontecia então aquele período chuvoso, lá de tempos das enchentes, né? O pessoal não conseguia trafegar, ônibus escolar então colocar lá. Era, e até hoje é uma questão de dor de cabeça ainda, mas que pelo menos agora teve esse anúncio importante do governo do estado, né? O processo licitatório. A gente sabe sobre a questão ainda burocrática que há por vir dentro de um processo licitatório, até vamos comentar isso um pouco mais para frente, mas nada melhor do que você falar um pouquinho sobre a Estrada da Paca, né? Eu lembro nossas entrevistas, tempo já aqui, Jovem Pan, tempo ainda da Rádio Coirmã, Rádio Colmeia, falando sobre os desafios da Estrada da Paca e quantas vezes o Raul esteve lá em Florianópolis, junto a deputados, correr atrás de deputados, como a gente já falou que não tínhamos e não temos nenhum nativo aqui de nossa região, para tentar compreender que é uma via importante, que é uma estrada de estado
que então é uma rua de chão, que literalmente liga o sul do estado do Paraná, faz uma rota importante com o corredor aqui que liga os principais países sul-americanos, Uruguai, Argentina, Paraguai, e que é uma rota importante para também a questão da infraestrutura brasileira. O que falar sobre essa conquista, Raul, sobre a Estrada da Paca? E você, claro, melhor conhecedor do que eu sobre as lutas, né, que foi para trazer o asfalto para essa rodovia. Olha, Thiago, você falou muito bem, né? Quantos anos, quanto trabalho, né? Quantas vezes eu utilizei dos microfones que você conduziu para falar dessa estrada. Mas eu vou além, né? Muitos governantes. Essa luta com relação à pavimentação da SC 462, a popular Estrada da Paca, é uma rodovia não pavimentada estadual, né? Que liga Matos Costa à BR-153, né? Então, foi quantas lutas de muitos governantes, da comunidade, e graças a Deus, nessa semana, o governador Carlos Moisés da Silva esteve em Matos Costa, né? Dentre outros investimentos anunciados, eu estive presente e não poderia deixar de estar, né? Até porque foi uma luta coletiva, e anunciando a autorização para o edital de licitação dessa importante rodovia, que é bom não só para Matos Costa, para toda a região. É um sonho, uma luta, e nós estivemos lá prestigiando, agradecemos o governador, né? E eu, mais do que nunca, afirmo isso, você sabe muito bem da minha postura, é histórica, né? A dívida cultural, a dívida econômica, a dívida histórica do governo com relação à região do Contestado, não só com Matos Costa. Está começando a ser paga essa dívida. Nós precisamos de investimentos que visam o desenvolvimento da região. Nós não podemos continuar sendo esquecidos, nós não podemos continuar sendo contentados apenas com emendas parlamentares do Parlamento Catarinense, que é importante, não vou negar, isso faz parte, e é importante e ajuda. Nós precisamos de desenvolvimento, então é muito além disso, né? Então eu fico muito feliz de ver essa concretização, né, de um sonho de muitas gerações. Então nós fizemos parte desse time que tanto lutou. É um prêmio, não só para Matos Costa, como a região do Contestado. Então nós estivemos lá presentes, conversamos com o governador, agradecemos e com certeza vamos acompanhar todo esse trâmite, né? Desde a autorização para o edital, agora vem a licitação, depois a contratação da empresa, a ordem de serviço e início dos trabalhos. Mas eu não tenho dúvida, estou muito feliz, né? Porque eu fiz parte de todo esse processo também, junto com outros governantes que não estão também mais no poder, mas também fizeram a sua parte também, e eu quero aqui também parabenizar o atual prefeito, né? Meu companheiro Paulo Camargo, vice Batista, toda a sua equipe, que lutaram também. É uma luta permanente, é uma conquista coletiva, e é assim que você faz a transformação, o desenvolvimento, com o coletivo, o trabalho contínuo dos que passaram, do que estão, e assim vai, né? A nossa região merece, Thiago, isso é importante. Matos Costa, como eu disse, está no cenário catarinense muito inserido, graças ao esforço de muita gente. E assim também foi essa luta com a SC135, né, Raul? Você, inclusive, há pouco passou por lá para vir até aqui para a emissora. Hoje, claro, pode não estar perfeita, numa excelente condição ainda, né, como todos nós desejávamos, mas perto do que estava alguns anos atrás, né, você que é morador aqui de nossa região, que passa pela rodovia, sabe, tinha um trecho ali que o asfalto foi simplesmente arrancado. Quantas dezenas de mortes aconteceram nesta rodovia por falta de sinalização, por falta de cuidado, literalmente. Quantas famílias que hoje não têm um pai, um filho do lado, porque foram ceifados ali as suas vidas nesta rodovia, justamente por falta desse cuidado. E por mais, mas rodovia, a SC é estadual, quem tem obrigação de cuidar é o Estado, de fato. Mas a população bate aonde? Na porta lá do prefeito, né? E como foi essa luta também, né, da SC135, né, Raul? Desde os tempos em que ela era estrada de chão até virar asfalto, e infelizmente nesse trecho Matos Costa para Porto União ficou muito precário a obra realizada, se compararmos com Matos Costa até Caçador. Mas enfim, depois de tantas vezes bater, né, lá nas portas dos deputados, do governador, do secretário de infraestrutura, hoje a rodovia ela já se encontra uma condição melhor, né? Até inclusive você que veio por ela agora para nos dar um status mais atualizado, como está a 135. Olha, Thiago, você falou uma coisa muito importante. A 135, a SC, que liga Matos Costa e Porto União, e também a Estrada da Paca, a SC 462, né?
elas têm uma ligação muito forte com o Matos Costa e a região. Eu vou rapidamente explanar aqui uma situação. Eu era prefeito, fui presidente da MARP, fiz parte do colegiado, e nós, quando o atual governador Carlos Moisés assumiu, a MARP, dentre as 21 associações de municípios, foi a primeira que pediu agenda com o governador. Nós queríamos levar as nossas demandas macro, não coisas menores, coisas macros que realmente está afetando, né? E estava e está afetando a nossa região, né? Travando com o desenvolvimento, né? E demoramos um pouco para receber, né? O convite do governador para estar lá. E foi a primeira das 21 associações de municípios que foi recebida pelo governador Carlos Moisés na Casa da Agronômica. Antes de estar na Casa da Agronômica em Florianópolis, os 15 prefeitos da MARP, prefeitos e prefeitas, da qual eu estava inserido nesse processo, nós nos reunimos para elencar as prioridades da região, né? Inclusive um pedido da Casa Civil do Governo do Estado. E eu muito fortemente bati nessa tecla visando o desenvolvimento regional, olhando todas as demandas dos municípios. Mas eu não poderia virar as costas com a nossa demanda aqui da região, aqui, principalmente da SC 135, do estado lastimável que se encontrava. Não tenho dúvida de afirmar, se não era o pior, era um dos piores trechos de rodovia do estado de Santa Catarina. Estava intransitável. Eu participei de movimentos organizados pela comunidade, não por políticos, de fechamento da rodovia, né? Isso era uma maneira de chamar a atenção das autoridades que olhassem por nós. Nós estávamos abandonados, isso é verdade. E eu, como prefeito, junto com o Paulo Vice, junto com o companheiro Anísio, que era prefeito de Porto União, com o Salvati, fizeram presente dando apoio nisso. Foi mais de uma oportunidade, organizado, né, pela comunidade, tanto de Porto União como Matos Costa e da região. Então a gente estava totalmente abandonado com relação a isso. Então a gente lutou muito. E nessa reunião, Thiago, com o governador na época, o mesmo governador agora, o Carlos Moisés, na reunião preparatória para isso, para elencar as prioridades, eu fui muito incisivo com os prefeitos e prefeitas da MARP naquela época. Por favor, nós temos que colocar a recuperação da 135 como prioridade e também o asfaltamento da PACA. Não era que eu estava pensando só em Matos Costa, na região, mas eu digo por quê. O pior trecho de rodovia naquela época era 135 Matos Costa a Porto União. Isso é inegável, estava intransitável. E a estrada da PACA, a SC 462, que na época tinha outra denominação, ela já era para ter sido pavimentada há muito tempo. Foi por força política e por vontade política que não foi acontecido. Veja bem, o projeto dessa rodovia de pavimentação já aconteceu há muito tempo quando eu era vereador, Thiago. Eu presenciei em Matos Costa quando o DEINFRA e a Secretaria Estadual da Infraestrutura esteve lá apresentando o projeto para a comunidade e a região. Eu era vereador, eu presenciei isso. E naquela época o projeto custou para os cofres públicos dos catarinenses dinheiro pago por todos nós. Na época, R$800 mil. Então o projeto já existia. E mais do que isso, o dinheiro já estava garantido, os recursos. Estavam no programa BID 5, né? A pavimentação. Infelizmente, foi retirado, não só de Matos Costa, houve um contingenciamento de recursos do acesso aos pequenos municípios e como sempre, esse recurso foi disponibilizado por regiões já fortes, estruturadas, ricas, e nós fomos esquecidos novamente. Então eu lutei muito na MARP, todos os ex-prefeitos e atuais prefeitos que foram à reeleição e hoje continuam exercendo o cargo de gestor público, lembram da minha briga incisiva que isso tinha que ser prioridade. E nós levamos para o governador Carlos Moisés na reunião. Eu fiz a defesa desses dois trechos, da melhoria da 135 Matos Costa a Porto União e da pavimentação da SC 462 que liga Matos Costa a BR 153, que é a estrada da PACA. E o governador foi muito incisivo. Prefeito, pode, com relação a 135, pode divulgar na imprensa que eu vou fazer, em regime de urgência, uma recuperação imediata. Só que o nosso propósito, a nossa luta, Thiago, e a todos os queridos ouvintes, não é apenas do que foi feito. Nosso projeto é muito mais amplo, é de uma melhoria, uma reestruturação total da 135, inclusive de mudança de traçado. Você falou muito bem, tem um trecho, né, dessa rodovia que ceifou a vida de mais de 23 pessoas, claro, em tempos alternados. Isso é inaceitável, é preciso mudar o traçado. Ficou popularmente
tragicamente conhecido como a curva do tomate. Muitos caminhões carregados de tomate tombavam, ceifavam vidas, mas não apenas só de caminhões, de carros pequenos, muitas famílias perderam a vida ali. Então, são vidas que foram ceifadas, né? Então, a gente sempre lutou nisso. O nosso projeto é maior com relação a essa rodovia, de uma reestruturação total. Mas, naquele momento, uma operação emergencial era importante, e o governador deu a palavra, e, nesse sentido, ele colocou que iria fazer. Foi feito. Né? Agora está dando problemas de novo, começou a aparecer as crateras e nós não podemos deixar destruir totalmente para querer cobrar. Então essas duas rodovias, seja para recuperação como efetivação do sonho de ter pavimentação asfáltica, é uma luta constante que a gente estava inserido nisso. Então eu afirmo para você, muitas outras demandas necessita de fortalecimento político da nossa região para cobrar dos governantes, né, o nosso direito, são direitos nossos. Mas nós precisamos estar unidos, independente de qualquer outra situação, para que as nossas demandas da população sejam atendidas. Hoje aqui recebendo o ex-prefeito da cidade de Matos Costa, Raul Ribas Neto, a gente fazendo aqui então uma questão, né, uma visão da questão política, principalmente na região aqui do Planalto Norte Catarinense, que vem aqui de Porto União, Irinópolis, se estende a Matos Costa, passa por Caçador e realmente olha a diferença. Deixa eu usar aqui como comparativo o sul do Paraná, a região que dança o par, União da Vitória, General Carneiro, Cruz Machado, os demais municípios. Antes de termos um deputado da nossa região, nós não tínhamos muita coisa. Vou citar só exemplo de educação, por exemplo. Instituto Federal veio para cá depois disso, Colégio Cívico-Militar, como é a própria Escola Militar. Hoje temos então diversas faculdades, tanto é que a União da Vitória é conhecida como, né, um berçário aqui da educação do ensino superior. E tudo isso, é claro, querendo ou não, tem a questão da força política. A gente respira política 24 horas por dia. Eu falava ainda ao longo dessa semana, se a gente quer ter, então, a gente vê, por exemplo, questões de segurança pública. Poxa, o indivíduo vai lá, entra, arromba e sempre está solto. Por quê? Porque, não que a polícia não faz o papel dela, mas porque justamente lá o Código Penal diz uma coisa e tem que seguir aquilo. Quem que pode mudar aquilo? É o político, é aquele que a gente vota. Esse pode mudar. Isso faz a mudança na sua vida, no cotidiano. Por exemplo, veja a região de União da Vitória, citando aqui como exemplo. As nossas rodovias estaduais, como eram antes? A 446, 447, eram estradas deploráveis. E hoje, as nossas rodovias aqui estaduais, a que liga a Bituruna, a que liga a Porto Vitória, estão muito melhores que uma rodovia federal que liga, por exemplo, União da Vitória até a região de São Mateus do Sul. E por que a BR está numa condição ruim e uma rodovia estadual está numa condição boa? Por quê? Na rodovia estadual, nós temos um deputado da região. Na federal, não. Nós não temos até então. Agora, assumiu já no final do mandato, né, o Valdir Rossoni, aqui da nossa região. Mas está muito em cima da hora. Ano que vem já é ano eleitoral, não dá para fazer muita coisa, né? Mas até então não tínhamos representatividade lá em Brasília. Por isso que essa rodovia aqui, a federal, está ruim. Planalto Norte Catarinense, então, nem se fala, né, Raul? Por quê? Não temos nenhum deputado nativo de nossa região que não conhece assim. Opa, se mora aqui, já sabe. Opa, infraestrutura, saúde, educação. Tanto é que, se você analisar o que a região sul do Paraná tem com o Planalto Norte Catarinense, tem muita coisa que veio, então, aqui para a nossa região, graças à força política. E é isso que está faltando aqui no Planalto Norte Catarinense, né, Raul? Uma voz que dê, literalmente, chance de nós termos aqui em Santa Catarina, principalmente no Planalto Norte Catarinense, uma região que ainda há de ser desenvolvida. Poderíamos estar muito mais avançados se já tivéssemos essa pessoa inserida lá. Raul, nada melhor que você que conhece muito bem os bastidores, já visitou aí muitas vezes Florianópolis, Brasília, e essa falta de voz, essa representatividade aí que nos deixa de mãos atadas muitas vezes, né, Raul? Olha, você fez uma leitura perfeita da situação, né? É dessa forma que eu penso e muitas pessoas pensam. E a gente começou, mais do que nunca, a refletir sobre isso, que é preciso mudar. E a mudança está nas nossas mãos. Veja bem, com relação à nossa região, né? A tua leitura foi perfeita. É preciso separar o joio do trigo. É preciso, né, infelizmente, ao longo do tempo, por causa de muitos maus feitos, né, os políticos foram banalizados, colocados todos igualmente na vala comum. Não é assim.
as verdadeiras transformações da sociedade, da comunidade, são feitas pela política, não pela politicagem, pela safadeza. Pelo contrário, as mudanças, as transformações são feitas pelos políticos. Por isso que as pessoas de bem, independente de partido político, elas têm que participar da política, porque senão os maus tomam conta. E a nossa região, ela precisa disso. Eu quero aqui externar, assim, a minha gratidão por muitos políticos, muitos deputados de diversos partidos que têm olhado para a nossa região com emendas. Mas é preciso ir muito mais além, Thiago. Nós temos que melhorar nossa região. Eu estou falando a nível de Santa Catarina, você fez uma leitura também com relação ao Paraná. Nós só teremos voz e vez se nós tivermos força política, representatividade. O que é? Ter deputados. Né? Se nós pegar a nossa região hoje, você falou da região da Marpe, que já é meio oeste. Matos Costa está bem na divisa e nós somos Planalto Norte, mas estamos também inseridos no contexto da nossa região com o meio oeste, com a região da Marpe. E digo mais, a região do contestado. Nós não podemos esquecer as nossas origens, o que foi feito. Justamente a região mais esquecida, mais abandonada ao longo do tempo. Não é por um governador, é uma questão de governo. Né? Os governos, tanto a nível federal e estadual, têm uma dívida histórica com a nossa região. Né? Foi a região que sofreu a guerra, né? E também não teve a mão acolhedora do Estado. E está aí a situação. Se você pegar hoje dos 15 municípios da Marpe e até parte aqui do Planalto Norte, nós temos apenas um deputado estadual de caçador, independente de partido, né? No universo de mais de 250 mil eleitores. Isso é gravíssimo. Se você pegar as outras regiões, eu sempre tenho dito isso, eu tenho muito contato, muito amigo, sou grato a muitos deputados que nos ajudaram em Matos Costa e ajuda a região dos mais diversos partidos. Eu estou falando uma questão suprapartidária. Nós não podemos elencar a questão apenas meramente partidária, não questão de ideologia. Desenvolvimento regional. Se nós queremos desenvolvimento regional, é olhar todos os municípios da região, não apenas um crescendo e o seu entorno não. Não, é desenvolvimento regional, todos têm que realmente acompanhar o crescimento, atender as demandas da população, né? Melhorar a vida das pessoas. Nós temos apenas um deputado. Isso nos fragiliza com relação à nossa força em termos de governo do Estado e em termos do governo federal, que é onde está a maior parte dos recursos. Você veja bem as outras regiões de Santa Catarina. Você pega o Oeste, quantos deputados tem no Oeste, tanto estadual e federal, de diversos partidos. Você pega o litoral, nem se fala. Né? A grande Florianópolis e o litoral, rico por natureza, do turismo, de toda a infraestrutura de logística, de rodovias, de grandes empresas, né? Muito recursos para os prefeitos trabalhar, de desenvolver, o que é justo. Você pega também o sul do estado, forte, tu pega o Vale do Itajaí, né? Do Vale de municípios ricos, um grande força, e pega aqui o Planalto Norte, a região do contestado aqui, do meio oeste, nós temos muita pouca representatividade. Então, mais do que na hora, nós temos que nos unir, esquecer a questão partidária, e quem assumir esse desafio pode ser várias pessoas que se dispõem, tem que ter uma bandeira, uma causa, não é um partido. E para você ser representante no parlamento, seja da esfera estadual e federal, você estar comprometido, você falou muito bem, com as causas da nossa região. Não é uma ambição pessoal, não é para se promover, é realmente nós colocar, né, um divisor de águas. Aqui moram catarinenses que precisam e têm o direito. Nós pagamos impostos e vamos cobrar o que é de direito nosso, de desenvolvimento, e não nos contentar apenas com emendas parlamentares que ajudam os municípios, mas, enfim, atender às grandes demandas, não só da população, como também o desenvolvimento regional. É assim que a gente pensa, e mais do que na hora, chegou o momento realmente efetivo de não passar esse momento em branco e nós nos unirmos. Então, são mudanças que alteram a vida de todo mundo, né? Raul usou o exemplo ali, o oeste catarinense, a região de Chapecó. Ali tem emprego, nossa, quem for para lá fica desempregado, só se quiser, literalmente, porque olha o polo industrial que se tornou o oeste catarinense. Isso atrai investimentos. Quanto mais você tem, mais investimentos chama, porque o empresário está lá fora, vai ver, opa, por que essa região está tão desenvolvida aqui? Tem gente, opa, vou ir para lá também, né? Tanto é que hoje aqui nossa região, no Planalto Catarinense, me diga o nome de uma grande indústria que temos aqui na região do Planalto Catarinense. Não temos. Muitas vezes falta essa questão dessa representatividade política e ainda, quando se tem algo, como a gente usou lá no primeiro bloco, a questão da Estrada Paca,
que já era para estar pavimentada, ainda não, tiram de nós daqui e levam para outro lugar. E politicamente é isso que acontece, né? Querendo ou não, é politicamente que acontece, porque a verba ela existe, o dinheiro a nível federal, a nível estadual, ele tem. Mas ele é direcionado para onde? Para onde tem essa força política, é uma queda de braços. A gente não está falando aqui sobre partido político, né? Infelizmente, essas ideologias, o pessoal confunde muito, o partido A e o partido B. Não, a gente está falando sobre essa questão de representatividade. Raul, podemos aqui elencar alguns pontos. Por exemplo, nossas principais deficiências do Planalto Catarinense aqui, pegar a região da MARP. Comecei a usar aqui a questão do emprego. O emprego é um delas. Você, no seu olhar mais clínico, o que tanto que precisávamos ter aqui já no Planalto Catarinense e que não temos até hoje? Na verdade, eu acredito que são muitas demandas, né? A gente colocou da infraestrutura de rodovia uma parte, mas tem uma série de questões de melhoramento, inclusive da saúde. Continua, né, essa demanda da saúde muito dependente da capital, e a saúde é essencial. Então nós precisamos ter um fortalecimento da saúde regional, e isso carece muito, né, que a saúde é a base de tudo. Mas eu também vou além todas as questões da educação, do emprego. Veja bem, você colocou bem, é desumano até a concorrência nossa, não só dos pequenos municípios, eu coloco aqui da região de Porto União, que tem mais estrutura também, de Irinópolis, que é da nossa comarca, de Matos Costa, e todos os municípios aqui, comparado às outras regiões, da logística, da infraestrutura e dos programas que o governo, né, dispõe para que essas empresas de investimentos que geram emprego e renda à população, com certeza, do jeito que está, do jeito que vem há muito tempo, elas se direcionam para as regiões que já são ricas, que já têm uma estrutura forte, uma logística forte e tem também uma geração de emprego forte. Então é preciso que nós tenhamos aqui uma geração de empregos, estrutura e apoio do governo em programas efetivos. Nós não podemos ser tratados iguais àqueles que já têm estrutura, Thiago. Nós não temos estrutura para trazer uma empresa de porte grande que atenda todas as demandas. A empresa pode ser em Porto União, mas que gere emprego na região, né? Tanto para Matos Costa como para Irinópolis, em toda a nossa região. Então eu vejo isso como uma falta de representatividade política, e tudo passa pela política. É aí que nós temos que ter consciência. Eu não sou absolutamente contra quem pensa diferente. A gente tem que respeitar, a gente vive numa democracia. Mas mais do que na hora que, além do emprego e renda, a questão da logística, a questão da saúde, da educação, da segurança, né? Nós continuamos no tempo que, para melhorar a estrutura de uma rodovia, nós temos que, junto com a comunidade, fechar a rodovia, chamar a atenção, mostrar que nós existimos. Isso, se a gente tivesse representatividade política, pelo contrário, não precisava isso. Nós estávamos pleiteando outras coisas maiores para a região, pela nossa força. E mais do que nunca, não adianta apenas eleger. É preciso que as pessoas, você falou muito bem, independente de questão partidária, né? As pessoas que, se porventura a população entender que realmente é a hora de colocar pessoas que residem aqui, que moram aqui, que sofrem junto com a população, né, as carências do dia a dia da vida, que tenham, né, uma causa. Nós temos que defender causa e não interesse pessoal ou partido político. Claro que os partidos são importantes, todos nós, para sermos candidatos, temos que ter um partido, né? Nós temos respeito pelos partidos políticos, mas eu vejo que mais do que nunca o Planalto Norte, essa região do contestado, hoje nós precisamos efetivamente de um governante, de representantes tanto na esfera estadual quanto federal, que tenha uma causa, esquecendo as divergências paroquiais de disputa política. Isso é feito no momento certo, mas nos unirmos para que a nossa região tenha voz e vez. Eu penso dessa maneira, ser um representante de todos, os que pensam igual e diferente de nós, porque nós podemos pensar diferente, Thiago, mas nós temos os mesmos objetivos. Qual de nós que não quer que a nossa região onde a gente vive seja uma região boa para viver? Onde a gente vive, a gente quer que seja o melhor lugar do mundo para se viver. Nós podemos até ter pensamentos diferentes, mas o objetivo maior deve ser melhorar o lugar que a gente vive. Então, não só nosso, como, né, do nosso semelhante, da comunidade, do coletivo. Esse é o meu pensamento político. A política serve para isso, para transformar a vida das pessoas para melhor. Excelente, Raul. Bom, e mediante isso, né, ano que vem já vai ser um ano eleitoral.
E, obviamente, todas as conversas já começam a girar dentro desse sentido, até porque a gente tem prazo legal dentro do que diz o Código Eleitoral brasileiro para filiação, enfim, colocar, enfim, quem vai ser deputado estadual, federal, senador, enfim, toda aquela questão burocrática. E aqui na nossa região tem que ter pessoas destinadas a isso com esse propósito, literalmente. Porque senão tem os paraquedistas, né? A gente fala tanto sobre isso. Aqueles que nunca pisaram aqui, mas que na época eleitoral vão pisar, certamente. Mas e depois, esqueça. Quantos deputados... Você pode acessar aí o site da Justiça Eleitoral, procure na sua cidade ou pela sua região, quantos foram os votos de cada deputado eleito. Vamos pegar só os eleitos. Quantos deputados eleitos que tivemos aqui com os nossos votos? E agora pega esses mesmos nomes e procura aí, pode procurar, tem a internet, hoje a internet é uma ferramenta aí que você possa fazer essa busca. Desses nomes eleitos que tiveram votos aqui de nossa região, quantos que voltaram para nos ajudar? Quantos? Eu duvido que, se for, dá para contar nos dedos ali. E mesmo assim, através de emendas. A gente já falou, é importante. Os municípios pequenos hoje conseguem fazer, às vezes, uma obra graças a essas emendas. Mas falta essa questão de representatividade. E para isso... você colocou o seu nome, né, à disposição, né, pensando para a questão do ano que vem. E o que te fez pensar justamente, não, é a hora para o Planalto Norte Catarinense, a região precisa de uma oxigenação, uma visão nova, e alguém da nossa região. O que te fez colocar o seu nome à disposição, Raul? Olha, Thiago, você tocou num ponto muito importante. Foi uma decisão muito pensada, refletida, com muita cautela, com muita humildade, com muita responsabilidade, né? Eu quero deixar bem claro aqui que não é uma decisão fácil, né? E também não é uma questão meramente para promoção pessoal. Eu não preciso disso, eu já exerci cargos públicos, 5 mandatos consecutivos, sou muito grato à população de Matos Costa, acredito que fiz o meu melhor junto com a minha equipe para realmente melhorar a situação do nosso município e sempre trabalhei a questão regional, você é testemunha disso, eu nunca pensei apenas no meu município, a qual eu governava, e mesmo quando eu não estava no poder, como hoje não estou. Mas eu penso assim, foi refletida, mas justamente por isso, eu acredito que a gente tem que dar alternativas à população. Não adianta nós reclamarmos, mas nós não colocar à disposição. Então é uma decisão, inclusive ouvindo muitas pessoas, não apenas do meu partido, também da região, mas ouvindo lideranças apartidárias, apolíticas, pessoas que não são envolvidas na vida partidária, mas que realmente estão carentes e pensam como nós. Porque nós precisamos dessa força e eu quero aqui dizer que eu respeito todos os nomes que porventura vem sendo colocado, que é um direito, né, absoluto de todos, né, no regime democrático, de colocar o nome à disposição. Mas eu quero enfatizar aqui que o meu nome vem de um anseio de parcela de pessoas da população da região e também que a gente vê da necessidade de que a gente viveu o poder e a gente vê da fragilidade que a nossa região tem enquanto de força política que poderia estar muito mais avançada. E eu quero dialogar com todas as pessoas, com todos os segmentos da sociedade, né? Com o empresário, com os trabalhadores, com os comerciantes, com o agricultor, né? Com os funcionários públicos, com o prestador de serviço, com os empregados, que são muitos, ouvir todos, né? Não apenas no período eleitoral ou pré-eleitoral, porque assim, Thiago, num período próximo da eleição, todo mundo é bom, todo mundo fala bonito, todo mundo empunha as bandeiras que a gente defende. O problema não é no momento pré-eleitoral e eleitoral, o problema é depois, no dia após o seu mandato, muda o discurso, se afastam, né? Quantas pessoas se elegem, depois se afastam e aparecem perto da eleição. Nós moramos aqui no Planalto Norte, né? Nós, independente do resultado eleitoral, nós temos a nossa vida aqui. Nós sabemos as demandas, mas eu quero dizer assim com muita humildade isso. Eu sei que o desafio é gigante. Coloquei meu nome faz uma semana hoje que nós tivemos o nosso encontro da micro-regional do nosso partido em Caçador, de vários municípios, mas eu já vinha construindo isso, recuei algumas vezes, eu sei, né? Eu sei que eu resido, né? A minha vida política é do município que tem poucos eleitores, o meu domicílio eleitoral, mas a gente sabe da importância disso e do trabalho que nós fizemos com relação à região, da nossa briga, como eu tenho escutado, do nosso perfil, não apenas de lutar pelos direitos, né, e demandas da nossa população local. Nós precisamos de um trabalho regional.
Porto União, Irinópolis, Matos Costa e tantos outros municípios aqui, Canoinhas, e aí vai, e também aqui do meio oeste de Calmon para frente, que nós precisamos de representatividade, mais do que nunca, independente de partido, e as pessoas que porventura sejam eleitas têm que ter o compromisso, não um compromisso eleitoral, um compromisso de vida, né? De vida política e pública que continue residindo aqui e vivenciando com as pessoas as demandas nossas, ouvir a população. Nós temos que ouvir todos os segmentos. Nós não podemos suprimir ninguém, nós não podemos escolher. Então, eu acho que é uma questão, uma candidatura, 2, 3, isso é a população, os partidos que decidem da nossa região, ela tem que ser suprapartidária. Nós temos que dialogar com todas as forças vivas da comunidade e da região. E eu acredito muito, eu estou disposto a isso, porque eu sei, né, muito o que a gente sofreu então, enquanto governante, e hoje a gente vê que a nossa região está muito deficiente justamente por isso, né? Nós não podemos se contentar, né, com emendas, que é importante. Nós precisamos realmente ter voz e vez no parlamento, e digo mais, não apenas a nível de estado, Tiago. Nós precisamos ter representante a nível federal, na Câmara dos Deputados. Nós temos voto na região para eleger deputado federal, claro que temos, né? Embora o voto é livre, claro, cada um vota em quem quer, nós precisamos, já pensou nós ter mais de um deputado estadual aqui da região, um deputado federal? É outra coisa, pode ter certeza disso. A população tem que voltar a acreditar que é através da política que faz a transformação, não da politicagem, da safadeza, dos maus feitos. Então, é preciso realmente dar esse voto de confiança, porque a vida das pessoas depende, né, de uma boa política, uma política de transformação que a nossa região precisa tanto há muito tempo e está se aproximando um outro momento da gente fazer a diferença. Excelente. Bom, o nosso tempo infelizmente é curto, né? A gente poderia falar de política aqui, poderíamos ficar uma manhã toda, ainda que teríamos vários assuntos, afinal, política é o que nos move. Querendo ou não, mas eu não gosto de política. Bom, a gente vive política 24 horas, em todas as instâncias, todas as esferas, a questão política é quem define o que pode e o que não pode a nível de Brasil. Então, a gente tínhamos assuntos aí para uma manhã toda, se quiséssemos, mas a entrevista ela fica na íntegra para você que começou a assistir, nos ouvir aí já na metade do caminho, na internet, aqui através do Facebook e Instagram da Jovem Pan, você pode assistir e, claro, reassistir essa entrevista a qualquer momento. E Raul, mais uma vez, obrigado por se dispor em vir até aqui, em sair lá de Matos Costa logo cedo, em vir aqui a Porto União, a União da Vitória, nos ceder essa entrevista. Obrigado, Raul, desejamos a você muito sucesso. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado à Jovem Pan, é uma satisfação estar aqui. É uma alegria a gente poder usar desse espaço para colocar um pouco, né, do nosso pensamento com relação à política e também outros temas tão importantes na nossa vida. De coração mesmo, fico agradecido, estou à disposição sempre que for possível estar aqui dialogando com a população. Um momento que a imprensa, né, é fundamental. A imprensa tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de um país, levando a informação, e você tem feito isso com muita competência ao longo do tempo que eu te conheço, e os ouvintes com certeza ganham com isso. A comunidade ganha, a região ganha, a imprensa realmente faz a verdadeira transformação, nos dando a oportunidade de vir aqui dialogar, colocar, né, as nossas expectativas e compromissos, né, com a nossa região. Forte abraço, obrigado a todos os ouvintes, o Juliano aqui, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado de coração.